Bom dia a todos, né? Vamos estar dando início a mais um Evangelho segundo o Espiritismo, para começar o nosso dia bem. Dinheiro e atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo. O dinheiro, ele é, na verdade, né, algo para a gente aprender a se organizar, né? Tem um vínculo assim de equilíbrio. Se você quer algo, você tem que dar algo, né? Mas ele não foi feito para a gente morrer por causa dele, né? Em nenhum momento o dinheiro foi, ele foi feito para que a gente morresse por causa dele, né? E sim para nos equilibrar. Eu quero isso, você me dá aquilo. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual o sangue do corpo converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma por isso mesmo os corações que os segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado a inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, estilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz a alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão, em louvor dos braços que o movimenta, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envelhece o homem, e sim o homem que a envelhece, o desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça um bênção de trabalho e educação, caridade, socorro, afeição do ar que respira, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro na origem é propriedade simples de Deus. Então, quer dizer, o que você faz com o dinheiro, né? Além de pagar suas contas e tal, quando você compra alguma coisa, é pra quê? É só pra você ou é pra mostrar pra alguém que você tem aquilo lá, né? E se for pra isso, né? É uma questão de aí fazer uma reforma íntima para a pessoa conseguir viver melhor, né? Porque se tem algo que é lindo e espetacular, de beleza imensa, de variedades que a gente não tem a proporção de tão grande que é a natureza. Ela é linda, né? Ela tem uma variedade assim fora de sério, uma beleza fora de sério, e contra essa beleza a gente nada pode, né? Então, quer dizer, que é algo belo, né? Como exemplo, é a natureza. O diferente, né? Tá na natureza. Então, é o que você faz com o dinheiro, né? Complicado ele. Até quando ele tira suas energias? Né? Até quando ele tira o seu prazer de viver, o seu prazer de ter um amigo, o seu prazer de ficar em paz. Até que momento o dinheiro faz tudo isso? Então vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando na introdução a respeito do Evangelho, né? O porquê dele. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médios que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o Espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos, não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos.
O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem que não pôde gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. De fato, né? O que pode atingir os espíritos, né? O ser etéreo que pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Tem alguma aí coisa que prende algo etéreo? Eu não conheço. Tem algo que consegue prender o espírito? Porque pelo que eu sei, o espírito vai de um planeta ao outro, né? Ele atravessa qualquer coisa. Né? Então, acho que não tem algo que possa prender um espírito. Então, quer aí proclamar algo diferente, mais rápido que o espiritismo, mais rápido que os espíritos? Não tem, por isso que fala, né? Deus é sabedoria, né? Quer algo aí para conseguir proclamar mais rápido, em todo lugar, em todo canto? Não tem jeito, né? Então, mas não é esta a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesma o remédio ao lado do mal. Então, quer dizer, quem pode parar os espíritos? Ninguém, né? Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualidade. Toda a verdade que não é dado a todos penetrar certos mistérios. Que o seu saber é proporcional à sua depuração. Então, sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade... Por que diferença de capacidade? Quem são espíritos? Somos nós, desencarnados. Quem somos nós? Os espíritos encarnados. Só no planeta Terra? Não. Né? De acordo com seus planetas, a sua forma de vida. Né? Aqui no planeta Terra, essa é a forma de corpo do ser humano, né? Do ser humano, para os outros seres que tem aqui, né? Então, diferenças de capacidade. Existem diferenças de pessoas? Existe. Com graus diferentes de evolução? Existe. Assim, os espíritos, né? Então, por quem são os espíritos? Nós, sem o corpo. Então, é lógico que vai ter vários graus de evolução. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração. Então, espírito é aquela questão, né? Tem espírito que não sabe nem que é espírito. Tem espírito que quando desencarna acho que tá dormindo, tem que ficar lá um tempão esperando aquele espírito acordar e às vezes fazendo algo para com que ele acorde, né? Que é simplesmente uma energia ali paradinha. Que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos que tomam suas próprias ideias pela verdade, enfim, que os espíritos da ordem mais elevadas, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Então, quem deu essas mensagens? Com certeza foram espíritos mais elevados.
Mas se usaram de alguns outros espíritos, pode ter se usado, né? Porque aí a sabedoria divina está longe do nosso alcance. A gente pode ser considerado inteligente? Depende de qual é a inteligência, né? Porque se o planeta Terra é considerado de prova, expiação e está caminhando para regeneração, e não é considerado ainda o espírito um planeta bom, né? Porque a evolução parece que é paralela, né? Moral e intelectual. A gente pode se considerar inteligente. A gente não é lá burro, mas assim, aquela inteligência ainda nos falta muito, né? Falta muito pra gente aprender. Então tem tantas coisas que estão ao nosso redor e a gente não sabe, né? É que nem assim, tem tantas curas para algumas doenças, né? Tá bem aí do nosso ladinho e a gente não sabe. Tem tantas vezes árvores que é um poderoso remédio para determinada coisa que a gente não faz nem ideia. Por quê? Porque a gente não chegou até lá, né? Então, quer dizer, falta-nos muito, né? Falta-nos bastante. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Então, o que quer nos dizer isso? Que a gente tem que tomar cuidado com as comunicações, porque existem espíritos brincalhões, espírito que não tem o que fazer, não tem gente que não tem o que fazer, assim é o espírito, que usam-se, sabendo-se que está na condição ali de espírito e o outro ali está todo curioso para saber o que ele vai falar, ele usa-se nomes, né, fantásticos, que vai ali aflorar o ego humano, né, e aí nisso ele acaba enganando as pessoas. Então tem que ter aí a maior cuidado, né, que talvez seja por isso que Jesus alertou naquela época, né, os grandes curiosos, né, os curiosos, porque ali não sabia, né, do que estava se passando, né? Às vezes aí escutava um espírito extremamente bem imperfeito, né? E achava que estava certo. Disso resulta que para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual. Sem autenticidade, devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, o que a gente tem aprendido? Que quando existe algo novo, esse algo novo é difundido em vários cantos do planeta. Não é só um lugar ficar sabendo. Então, tá aí, ó. Como que eu vou saber? É difundido em vários cantos do planeta. Mas o espírito negativo pode fazer isso? Pode. Mas isso geralmente ocorre com o espírito positivo em lugares sérios, né? Mas como que eu vou saber que o lugar é sério? A gente sempre consegue saber quando o lugar é mais sério, né? O mal vence o bem? Não. O mal não vai mais além do que quando o bem diz não ir mais além. Então, não ache que os espíritos embusteiros podem ganhar. Não, eles não podem ganhar, né? Eles são limitados, né? Então, vamos encerrar mais o Evangelho de hoje, né? Mais uma orientação. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos, né? Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Obrigada pelo ar, pelo vento, pelo pichatinho, né? Pelo trabalho, pelos parentes, né? Pela minha mãe querida, pelos amigos, pela oportunidade física, né? Muito obrigada, Senhor, por tudo.